tema aqui dessa apresentação que eu vou fazer para vocês é a caracterização e as propriedades de materiais fosfáticos fertilizantes. Essa linha de pesquisa que eu já venho seguindo desde quando eu fazia iniciação científica, também lá no Instituto de Geociências, e agora eu dei continuidade no mestrado. Bem, a princípio eu vou dar uma contextualização para vocês sobre acerca do agronegócio, né? Que o agronegócio é uma das atividades atualmente, né, que tem um alto impacto na economia daqui do nosso país. Se não, ela é uma das principais atividades que influenciam na economia daqui do Brasil. E atualmente, no ano de 2019, no caso, teve uma contribuição de 21,4% no PIB, né? Esse ano, devido a toda essa crise que está ocorrendo no mundo, mesmo com toda essa crise, muitos especialistas já têm dito que pode haver um decaimento nessa contribuição, porém, não será um decaimento tão grande quanto em outras áreas que contribuem para o PIB. Ou seja, por nosso país ser um país agroexportador, essa atividade ela tem suma importância na contribuição da economia do nosso país. Bem, e por isso, por essa atividade, ela segue numa crescente demanda, né? Ela segue numa crescente demanda e expansão, e devido à necessidade para alimentos, né? De forma nacional, internacional, o Brasil sendo um agroexportador e abastecendo também o mercado interno. Ou seja, tem essa demanda por alimentos e o Brasil, por sua vez, é um país que tem um arcabouço, vamos dizer assim, bem forte, bem impactante no que diz respeito a esse setor da economia, né, que corresponde à agricultura, ao agronegócio. Bem, para que tenha-se uma elevada produtividade, para que tenha-se essa elevada produtividade, tem-se a necessidade de que os solos, né, eles sejam férteis. Ou seja, eles têm que ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Porém, muitos desses solos aqui no Brasil, devido à intensidade a rotatividade de culturas, a intensidade de manejo, ou até mesmo pela grande taxa pluviométrica que tem em nosso país, muitos dos solos daqui, eles são extremamente carentes desses nutrientes. E por isso tem-se a necessidade, né, do uso de fertilizantes. Fertilizantes esses que basicamente contêm os elementos químicos, né, que são os nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Esses nutrientes, eles são subdivididos entre micro e macronutrientes. Bem, os micronutrientes, eles são os nutrientes que são requeridos pelas plantas em menores quantidades. Já os macronutrientes são os que são requeridos em maiores quantidades. Sendo desses macronutrientes, os três mais importantes, os da formulação NPK, que eu acho que já é até bastante conhecido pelas pessoas, né? Que é a formulação que contém o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Outros são os macronutrientes secundários, né? Que são o enxofre, o cálcio e o magnésio. E dentre esses macronutrientes, a maioria deles são conhecidos como agrominerais, que são os provenientes de fontes minerais. Bem, devido à necessidade da produção de alimentos e devido à necessidade do uso de fertilizantes, o Brasil precisa, né, de bastante fertilizante, porém, o Brasil ele não é autossuficiente na produção desses fertilizantes, sendo que, atualmente, ele atende com menos de 40% do seu consumo. Ou seja, ele produz muito menos do que ele consome, porque, devido à atividade da agricultura, a demanda por fertilizantes é muito grande. E não há, aqui no Brasil, uma compensação na produção. E o que podemos observar é que o Brasil, ele praticamente importa
todos os fertilizantes, né? Ele importa bastante nitrogênio, cerca de 81%, ele importa fósforo, quase 60%, ele importa muito potássio, né? Quase 100%, né? 94%. Então, tem esse impasse, né? O Brasil é um país agroexportador, é um país agroprodutor, porém não, eles precisam de fertilizantes, porém eles não produzem tanto fertilizante quanto eles necessitam. Bem, a nível de conceituação, né, os fertilizantes, de acordo com a Associação Internacional de Fertilização, eles são quaisquer substâncias sólidas, líquidas ou gasosas que contêm um ou mais nutrientes vegetais. E pela legislação brasileira, no escopo que diz respeito à agricultura, os fertilizantes eles são classificados como substâncias minerais ou orgânicas, de origem naturais ou sintéticas, e que necessariamente forneçam aos vegetais os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Basicamente, o que nós vemos aqui é que os fertilizantes, eles são, quimicamente falando, eles contêm a química necessária para a nutrição de plantas. Essa é, resumidamente, o que são os fertilizantes, né? Muitos desses fertilizantes, como eu já havia falado, são provenientes de fontes minerais e são conhecidos como agrominerais. Bem, basicamente, os agrominerais, eles são, né, materiais geológicos de ocorrência natural, aí bem a questão do conceito do que é um mineral, né, para quem ainda não sabe, o mineral, ele é aquele composto natural, de ocorrência natural, que é formado por processos inorgânicos, tem estrutura interna ordenada, composição química definida, né? Então, basicamente, os agrominerais, eles são materiais geológicos de ocorrência natural, que são, né, beneficiados pela indústria extrativa mineral e que fornecem os mais diversos elementos químicos para a indústria de fertilizantes, que, por sua vez, elas podem processar, né, os fertilizantes para gerar os produtos, ou também esses agrominerais eles podem ser utilizados de forma direta, que no caso é a forma não processada, que já é um termo bastante conhecido, que é a rochagem, né, que é a utilização direta das rochas, no caso, que contém os nutrientes para a remineralização de solos. Atualmente tem-se uma discussão acerca de que os agrominerais, eles são cerâmicas funcionais. Diferentemente daquelas cerâmicas que são as cerâmicas estruturais, né, que nós já conhecemos para produção de tijolos, produção de telhas, os agrominerais, eles se enquadram nas cerâmicas funcionais por terem essa aplicação, né, como para a produção de fertilizantes. Os principais agrominerais são os que fornecem, né, os elementos químicos de fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, enfim. Bem, um desses agrominerais, né, um dos mais importantes, por sua vez, é o fosfato, né? O fosfato é um composto inorgânico, né, responsável pelo fornecimento de fósforo às plantas, né? Ele tem sua composição, o fósforo, e esse fosfato ele tem um importante papel nas diversas funções vitais para que haja o desenvolvimento dos vegetais. E o fosfato, ele encontra-se no ciclo, né? No ciclo do fósforo, como eu coloquei aqui nessa imagem para vocês, ele encontra-se nesse ciclo onde ele está no solo, né? Ele está no sistema solo, no qual é ele é absorvido pelas plantas, por sua vez, ele é absorvido por diversos outros seres vivos e tudo mais, e depois ele retorna, né, por ação de decompositores, o fósforo retorna para o sistema solo e ele pode se interligar a outros compostos e, enfim, ele segue num ciclo em que esse fósforo pode ser utilizado pelas plantas, enfim. Bem,
O fosfato, ele é basicamente proveniente da exploração, né, de depósitos de fosfatos, né, e que após um primeiro processamento, esse fosfato, ele é denominado de rocha fosfática, ou também, né, concentrado fosfático. E 90% da produção mundial desse concentrado fosfático, ele é utilizado para a produção de fertilizante. Nisso, o Brasil, ele é o quinto maior produtor de rocha fosfática, né? É o quinto maior produtor, correspondendo a cerca de 2% de toda a produção mundial de rocha fosfática. Porém, o Brasil, né, como eu já havia dito, ele importa cerca de 57% dos fertilizantes fosfáticos, ou seja, do produto final. Nós produzimos bastante rocha fosfática, porém, boa parte dela é importada, para que sejam feitos os fertilizantes, para que eles possam retornar para o país, já como seu produto final. E muito disso é devido aos moldes da indústria brasileira para a produção de fertilizantes não terem as outras matérias-primas necessárias, né, para que sejam produzidos os fertilizantes fosfáticos aqui, por isso nós acabamos importando muito. E aqui nessa imagem é uma ilustração para mostrar o tanto que nós importamos, né, e de onde vem esses produtos fosfáticos, né, esses fertilizantes fosfáticos. Grande parte vem dos Estados Unidos, boa parte vem do Marrocos também, a maior parte vem do Egito, que o Egito é o maior produtor de rocha fosfática, e também está aí na linha de frente das pesquisas sobre os fosfatos, sobre a produção de fertilizantes fosfáticos, enfim. Os fosfatos, né, enquanto minerais, podem ter diversas fontes. Eles podem ser provenientes de depósitos sedimentares aqui, cerca de 75% vem desses depósitos sedimentares, né, que está espalhado na crosta terrestre. Outra parte dos fosfatos são de fontes ígneas, metamórficas, intempéricas, que juntas são 17%. Aqui no Brasil, nossos maiores depósitos, nossos únicos e maiores depósitos, na verdade, nossos maiores depósitos são os ígneos, porém já sabe-se que tem também depósitos intempéricos. Outra fonte de fosfato também são os depósitos biogenéticos, que são, né, os fosfatos provenientes são depósitos formados a partir da interação de matéria orgânica com rochas, né, formando o guano, que são esses depósitos biogenéticos. E outros 5% são provenientes de outras diversas fontes de fosfatos. Bem, dessas fontes de fosfato, o principal grupo mineral que corresponde a basicamente a principal fonte, né, de fosfato é o grupo mineral da apatita, que é basicamente, né, um fosfato de cálcio que constitui uma solução sólida que que tem, né, que apresenta trocas iônicas dentro da sua composição, sendo as trocas iônicas mais comuns a com flúor, hidroxilas e com cloro, formando então a fluorapatita, a hidroxiapatita e a cloropatita, né? Sendo a fluorapatita a variação mais comum, né, dentro do grupo mineral da apatita e o que é mais encontrado dentro dos depósitos de apatita. Grande parte dessa apatita ela pode sofrer intemperismo, né? Ela sofre intemperismo e o que proporciona a formação de outros grupos fosfáticos, como grupos aluminosos, com composições também de alumínio e ferro, dentro dessas, agrupado, né, nessa estrutura, formando assim outros grupos fosfáticos, como por exemplo o grupo da crandallita, que é um fosfato, né, de cálcio e alumínio. Bem, aqui eu coloquei essa imagem basicamente para mostrar
quais são os produtos, né, finais da produção de fertilizantes químicos, né, fosfatados. No caso, o superfosfato simples, o superfosfato com amônio, no caso, forma-se o superfosfato simples amoniado, e os outros fosfatos de amônio, que é o DAP, o MAP, superfosfato triplo, enfim, diversas são as variedades, dependendo da rota química, né, que se segue dentro da indústria de fertilizantes fosfatados. Esses são basicamente os principais produtos químicos, os principais produtos fertilizantes químicos que nós temos atualmente no mercado, né? Bem, outras fontes de fosfatos que vem sendo bastante estudada, né, visto essa grande demanda pela necessidade de fosfato, tudo, são as fontes alternativas. Elas vêm sendo bastante estudadas para serem aplicadas. Algumas delas já estão sendo aplicadas, como é o caso dos termofosfatos, né, que são fontes de minerais crandalíticos e que eles passam por tratamento térmico para que assim eles possam tornar o elemento fósforo disponível e é uma fonte alternativa, né, de produção de fósforo. Também tem-se aplicação direta de rocha fosfática, como eu falei, a rochagem, os resíduos da indústria de fosfato e também resíduos de outras indústrias, né, que contêm a presença de fósforo e de outros elementos importantes, como fertilizante. Também tem-se os fosfatos parcialmente acidulados, as rochas fosfáticas solubilizadas com micro-organismos, que está sendo, tem sido um tema de bastante discussão, de bastante pesquisa ultimamente, né? A solubilização dessas rochas fosfáticas com micro-organismos, ao invés de se utilizarem os ácidos, né, produzidos normalmente industrialmente. Bem, basicamente são essas as fontes de fosfatos. Bem, tendo essa grande demanda pelos materiais fosfáticos e também antes dele ser utilizado na indústria ou também pela pesquisa, tem-se a necessidade de fazer a caracterização desses materiais, né? Que basicamente é estudá-los mais a fundo, entender a sua estrutura, entender seu comportamento, suas propriedades. Então, previamente, antes do seu uso, é feita uma caracterização desses materiais fosfáticos, dos diferentes tipos. E aqui, nessa etapa, eu vou falar para vocês um pouco acerca de como é feita essa caracterização, né, desses materiais fosfáticos, principalmente mostrando um pouco da minha experiência que eu já tenho com esse tipo de amostra, com esse tipo de material, né, que são os materiais fosfáticos, e eu vou mostrar aqui as etapas dessa caracterização, que inicialmente, né, tudo se começa na coleta, de alguma forma, a gente pode ir na mina ou então numa floração que contenha fosfato, né, nós podemos ir lá nessa mina, nós fazemos a coleta, e a coleta ela tem que fazer com que essa amostra ela seja representativa, né, do todo. Aí, aqui nós temos três fontes de fosfato diferentes, essa aqui é proveniente de um solo fosfático, essa aqui é um fosfato concentrado, e essa aqui é um fosfato biogenético, né, que é proveniente de cavernas ferríferas, que teve a formação de guano. Bem, essas amostras, quando elas chegam, né, quando elas são coletadas, elas chegam, vamos dizer, in natura, né, aí nós passamos elas por um processo de britagem, e em moinhos, processo de britagem em britadores de mandíbula, né, e depois disso, quando tem uma certa granulometria, nós podemos fazer o peneiramento, mas geralmente é no olhômetro mesmo que a gente vê essa granulometria, porém nós passamos
nós podemos passar depois nós passamos no moinho, né, fazemos a moagem até que fique menor do que 20, ou menor do que 200 mesh. E, basicamente, essa granulometria nós podemos verificar, nós pegamos um pouquinho, nós coletamos um pouquinho no dedo mesmo que a gente pega, e vemos se ela está numa consistência como se fosse em talco, né? Ela tem que ficar em pó no formato como se fosse um talco. Então, após essa moagem, nós temos que chegar nessa conformação desse material, né, vamos dizer assim. Após isso, nós fazemos o quarteamento e a homogeneização desses materiais. Geralmente, existem, né, várias formas de fazer esse quarteamento e homogeneização, mas dentre eles tem a pilha cônica e a pilha alongada, mas o mais utilizado é a pilha alongada, né, com retomada das pontas, em que nós fazemos uma homogeneização completa, nós separamos tudo, e dessa forma nós temos um material homogêneo, né, para ser utilizado. Há também uma outra forma de fazer o quarteamento, que é a partir do quarteador tipo Jones, que também é conhecido. É uma outra forma de quartear, de homogeneizar. E após toda essa primeira etapa de preparação da amostra, né, nós fazemos a primeira análise, que basicamente é a análise principal, inicial, assim, é a análise mineralógica, né, que nós fazemos, então, por difratometria de raio-x, que é onde nós estudamos nós verificamos, nós fazemos a identificação do material, de que minerais temos dentro desse material, a partir do estudo da sua estrutura interna, utilizando, né, a difratometria de raio-x. No caso, a difratometria de raio-x, nós utilizamos ela para fazer análise das distâncias interplanares que temos dentro dos cristais, né? Então, a gente vê as distâncias interatômicas dentro dos cristais a partir dessa técnica, e por aí nós temos a formação de um gráfico, né, que é conhecido como difratograma, e no difratograma nós podemos identificar, a partir de fichas PDF, que são as fichas conhecidas e que estão acopladas no software de identificação, e a partir daí nós temos a identificação dos minerais que nós estamos estudando, no caso dos materiais amostrados. O equipamento que nós utilizamos para fazer essa análise é o difratômetro de raio-x, né? E antes disso, nós fazemos uma pré-preparação, né, da amostra, em que nós colocamos ela nós colocamos elas em porta-amostras, como vocês podem ver aqui, esse é o porta-amostra, esses aqui são os porta-amostras, e ela fica dessa forma. Nós colocamos ela em sentido backload, né, que é um preenchimento por trás, para que nós possamos não ter a presença de orientação preferencial dos minerais, porque isso dificultaria, né, a nossa análise, apresentando no nosso gráfico a presença de alguns minerais sobrepostos a outros, né? E não é isso que queremos. Então, nós fazemos esse preenchimento por trás para que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma forma mais íntegra de análise. E essa daqui seria a resposta dessa análise, né? Que é o difratograma. E a partir dele é que nós podemos ver, a partir dos seus picos, né? Quais são os minerais que são encontrados nesse material. E esse aqui é a interface do software que eu coloquei para mostrar para vocês, onde eles são dados as possibilidades de minerais, os minerais que estão presentes no difratograma. Cada pico desse, né, o conjunto de picos, ele dá uma impressão digital, né, para esse material, a impressão digital do mineral dentro desse material. Então,
através dele que nós identificamos os minerais presentes dentro do material. Aqui nós temos uma ficha CIF, né, onde essa ficha ela dá a, a correlação das distâncias interplanares, dá o sistema cristalino em que esse mineral encontrado no material ele pertence. É um mundo de informações dentro de uma ficha dessas, a respeito desse material que nós estudamos. Dentro da difratometria de raio-x, nós também fazemos uma análise bem interessante, que é o estudo o estudo mineralógico após tratamentos térmicos, né? Onde, após esses tratamentos térmicos, é observado algumas mudanças de fases. Esse aqui foi um estudo que eu fiz, em que nós pegamos a mesma amostra, nós passamos ela em 3 temperaturas diferentes, né? Nós aquecemos elas a 500, 750 e 1000 graus Celsius por 1 e 2 horas, e nessa estrutura, nesse material, nós vemos a destruição, né, do pico deste mineral aqui, que é a crandallita, e logo em 1000 graus Celsius, a formação de uma outra estrutura, que no caso seria a estrutura da cristobalita, que já é um polimorfo do quartzo. E esse daqui é um estudo bem interessante, porque muito disso é feito nas indústrias, principalmente na indústria de fertilizantes fosfáticos intempéricos, de origem intempérica, né? Porque ao se destruir a estrutura dos minerais fosfáticos que temos, nós estamos disponibilizando o fósforo presente nessa estrutura para que, em sua maioria, ele possa ser absorvido no solo, né, absorvido pelas plantas. Ele fica disponível, vamos dizer assim. Bem, outra técnica utilizada, essa daqui já é uma técnica de análise química, que é uma outra etapa, né? Nós temos análise mineralógica, agora análise química. Essa outra técnica que também utiliza o raio-x é a fluorescência de raio-x, né? Nela, nós utilizamos os raios-x secundários, né, que são os raios-x característicos, e esse raio-x secundário, ele mostra, né, a composição atômica da amostra, né? Nós temos a amostra, fazemos essa análise por fluorescência, e a partir dessa fluorescência de raio-x, a partir desses raios-x secundários, nós verificamos a partir da intensidade que são geradas nos gráficos, né? A partir dessa intensidade, tem-se a determinação da composição elementar e das concentrações desses componentes dentro desse material. Ou seja, nós temos uma análise química completa do material a partir dessa técnica. Esse aqui é o equipamento em que é realizada a fluorescência de raio-x, né, que é o espectrômetro de fluorescência de raio-x. E aqui é uma parte da preparação em que as amostras elas são preparadas de forma de discos, assim, em pastilhas, que a gente chama, pastilhas de disco fundido e pastilha de pó prensado. E aqui nessas pastilhas tem-se a amostra, né, um percentual de amostra para que seja analisada. Uma outra análise que é realizada juntamente à fluorescência, a análise de perda ao fogo, onde nós verificamos a perda de água, a perda de massa dessa amostra ao ser aquecida, né, a ser calcinada. A fluorescência de raio-x, ela nos dá as respostas, primeiramente, né, em forma espectral, né? Porém, quando a interpretação dela é realizada dessa forma. Então, chega para a gente, a técnica do laboratório ela faz e ela identifica, né, os componentes presentes nessa amostra e ela dá para a gente nessas tabelinhas assim, em que vem o componente e o seu percentual em massa-massa. Esses componentes, eles vêm em formas de óxidos, aqui como a gente pode observar, e juntamente a eles o seu percentual, né? O quanto que está presente daquele componente químico nessa amostra. Basicamente isso.
E outra técnica analítica bem comum, bastante utilizada para análise de minerais, né, é a espectroscopia de infravermelho, né, com transformadas de Fourier, que é conhecida como FTIR. Essa aqui também nós utilizamos no laboratório onde eu trabalho atualmente. Nela, ela utiliza, né, a, a radiação infravermelho, né, que está aqui entre o visível, o infravermelho está aqui entre o visível e a região das microondas, né, com esse comprimento de onda aqui, entre 0,78 a 1000 micrômetros. E, basicamente, o que a espectroscopia de infravermelho, né, com transformadas de Fourier, estuda? Diferentemente da análise com raio-x, em que a energia produzida pelos raios-x ela é suficiente para movimentar os elétrons dentro das camadas eletrônicas no átomo, o infravermelho ele não tem, vamos dizer assim, essa capacidade, né, de mover os elétrons de uma camada para outra. Ele não tem essa capacidade de fazer com que o elétron pule de uma camada para outra. O infravermelho ele atua na movimentação, né, na vibração. Então, ele agita lá a moléculazinha e o equipamento ele faz essa leitura dentro da amostra, né? A radiação ela incide, agita lá as moléculas que estão presentes e a partir disso são geradas as respostas espectrais, que dizem os diferentes tipos de vibrações e as diferentes posições em que essas vibrações elas estão sendo realizadas. E a partir disso tem-se a interpretação e é possível dizer qual é a composição química daquele material que está ali. Então, as vibrações elas podem ser de estiramento e deformação, né? Elas podem ter estiramento e deformações simétricas e assimétricas. Esse aqui é o aparelho, né, o equipamento que nós utilizamos, que é o espectrômetro de absorção na região do infravermelho, né? Ele é geralmente, os que nós temos lá, esse de bancada. Essa análise ela é realizada em 3 regiões do infravermelho, né? O infravermelho ele é dividido em 3 regiões diferentes, que é o infravermelho próximo, o distante e o médio. E a sua preparação, né, tem uma pequena preparação para que sejam realizadas, a preparação nas amostras. Aqui eu vou falar um pouco da região do infravermelho próximo e da infravermelho médio, que é o que mais é comum ser utilizado nos trabalhos que nós vemos por aí. Nós utilizamos, para a região do infravermelho médio, a transmissão em pastilhas de KBR, em que a amostra ela é prensada em pastilhazinhas, assim como nós podemos ver, em pastilha juntamente com o KBR. Nós também, para a região do infravermelho médio, podemos realizar análise por reflectância total atenuada, né, que é aqui, é análise por infravermelho, nessa janelinha, tem uma janelinha aqui uma janelinha de diamante. Nós colocamos a amostra direta aí, não precisamos fazer uma outra preparação, nós pegamos a amostra já pulverizada, colocamos nessa janelinha de diamante, e a partir de então podemos fazer a análise. E também nós temos a reflectância difusa, na qual nós podemos colocar a amostra de forma direta, ou também podemos fazer uma diluição, né, com o KBR. E na região do infravermelho próximo, que é a Near Infrared, nós fazemos essa análise só por reflectância difusa, essa análise só é realizada por reflectância difusa, que nós chamamos de drift. Aqui é a interface do software, né? Como eu expliquei para vocês, quando a radiação ela incide lá na amostra, as respostas são essas aqui, a resposta espectral, que nós chamamos, é gerado um espectro de absorção do infravermelho, e a partir das bandas, né, das bandas de absorção, nós podemos fazer a identificação dos compostos químicos. E a partir da posição em que estão, nós identificamos que tipo de material, quais tipos de
componente molecular tem ali e qual é o tipo de vibração que está acontecendo. Essa aqui é a interface do software. Essa daqui são as respostas espectrais, né, que nós temos. Essa daqui, em que nós fizemos um estudo da utilização do KBR em amostras fosfáticas, né? Nós verificamos a porcentagem de KBR, no que ela influenciaria dentro da amostra, né? O que ela influenciaria no espectro dessa amostra. Bem, e basicamente eu coloquei essas 3 técnicas, né, que são as que eu tenho uma maior experiência, mas, porém, existem outras inúmeras técnicas, tanto lá no Instituto de Geociências, como análise térmica, análise de área superficial, mas também existem outras diversas técnicas, né, de caracterização que são utilizadas industrialmente ou em análise de pesquisa em outros lugares, né? Existem, enfim, diferentes outras técnicas analíticas instrumentais que são eficientes para fazer essa caracterização. E a partir, dando continuidade, né, eu vou falar um pouco sobre o banco de dados de infravermelho, né, que é uma técnica, essa técnica que eu acabei de falar, a criação de um banco de dados para fosfatos. Por que a criação? Porque, diferentemente da técnica de fratometria de raio-x, que já existem, né, o banco de dados, já tem as fichas para cada mineral, tem uma identificação bem mais fácil. O infravermelho, para materiais inorgânicos, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade, né? E não existe muitos bancos de dados para materiais inorgânicos. Para materiais orgânicos existe, é bem robusto, mas para materiais inorgânicos não tem tanto. E essa questão foi o tema, né, do meu TCC, e também agora ele já está sendo publicado, no que a gente desenvolveu um banco de dados, né, nós criamos um banco de dados da técnica de infravermelho para estes fosfatos, né, para os fosfatos que nós estudamos. Basicamente, o objetivo desse trabalho foi diferenciar e gerar um banco de dados, né, a partir da técnica de espectroscopia no infravermelho com transformadas de Fourier em diferentes materiais fosfáticos, né, utilizados como fonte para a elaboração de fertilizantes agrícolas. Nós utilizamos a principal técnica, que foi o infravermelho, né, porém, também foram realizadas outras análises, como vamos ver agora. Bem, nos materiais e métodos nós utilizamos basicamente 6 amostras, sendo uma amostra aqui intitulada como amostra padrão, porque ela é um padrão, né, um padrão comprado e certificado, né, de um fosfato ígneo, que é o fosfato IPT. Nós utilizamos essas outras 6 amostras, elas foram coletadas na região aqui do Pará, São Félix do Xingu, Bonito, Carajás, enfim. E as amostras, elas foram desagregadas, todo aquele esquema de preparação, né? Desagregadas, foram quarteadas, homogeneizadas, elas foram pulverizadas também, para que nós pudéssemos fazer a análise de difração, análise de fluorescência, de raio-x, e também, a principal, né, no caso, a análise de FTIR. Como resultados, nós podemos ver aqui a composição química dos fosfatos ígneos. Nós dividimos em ígneos, intempéricos e biogenético. Esses três tipos de materiais que nós tínhamos para estudar. E dentro dos fosfatos ígneos, nós vimos a grande presença, né, de fósforo e de cálcio, compondo, assim, a estrutura da apatita, né, e isso é comprovado aqui pelo DRX, em que ambas as amostras de origem ígnea, né, ela tem a apatita como praticamente, as duas amostras são praticamente, completamente só apatita, e elas têm, isso é comprovado aqui também pela fluorescência. Então,
fósforo e cálcio dentro da estrutura da apatita. Há nessa primeira amostra aqui, na primeira amostra ígnea, a IP, a presença de flúor. Esse flúor ele pode estar relacionado, né, com a fluorapatita, que é uma das substituições, né, uma forma das substituições isomórficas que tem dentro da estrutura. Dos fosfatos intempéricos, nós podemos observar a presença de fósforo, né, são fosfatos. Nós vimos, a partir da fluorescência, a presença de fósforo e de alumínio, porque esses fosfatos intempéricos da região de Bonito, eles são fosfatos crandalíticos, aqui como nós podemos observar nos difratogramas. Esses fosfatos crandalíticos, eles são fosfatos de alumínio e cálcio, né? Então, boa parte quase completamente, a composição química entre fosfato e alumínio é devido a esses materiais serem formados pelo mineral crandalita. Porém, no último fosfato intempérico, que ele é também conhecido como fosfato caulinítico, além da presença grande de alumínio, há também uma presença grande de silício. Isso pode estar relacionado pela presença da caulinita, né? Ele tem uma boa parte de caulinita, e isso corresponde a essa percentagem aqui, esse percentual de silício dentro da composição química dessa amostra. No último fosfato, né, estudado, o fosfato biogenético, nós temos a presença também de fósforo e nós temos a presença de ferro em grande quantidade, porque esse material é um material proveniente das cavernas ferríferas de Carajás, né, em que há a formação de guano, ou seja, a interação, né, são as cavernas ferríferas, e tem-se a interação do fósforo, né, por atividades orgânicas, enfim, de morcegos, de pássaros, enfim. Formando, então, os minerais, o principal mineral aqui, no caso, que foi encontrado, foi a espenicidita, né, a espenicidita, mas também tem um percentual de estrendita. Bem, a partir daí, nós começamos, né, a gerar nós fizemos análise por FTIR, e a partir daí nós podemos gerar os espectros de respostas para todos esses materiais que foram estudados, e nós tivemos nós fomos montando já as respostas na forma de banco de dados, né? Então, nós podemos interpretar aqui, de forma bem simples, né? Essas são aqui as regiões onde aparecem as bandas relacionadas à água estrutural e às hidroxilas. E aqui nós temos a presença dos fosfatos, né? E essas bandas, elas representam as vibrações de estiramento e de deformação do fosfato. Então, foram identificadas essas bandas aqui. Vale ressaltar que essas identificações, como não existia um banco de dados, né, essas identificações, elas são realizadas basicamente da leitura de artigos. Então, o autor tal estudou tal fosfato lá nos Estados Unidos, e então nós pegamos o artigo dele, nós verificamos que há uma compatibilidade das posições, e a partir daí nós fomos montando o nosso banco de dados, observando as posições em que se encontram os fosfatos, né, e também outras moléculas, como as de carbonato aqui, o estiramento e a deformação do carbonato nos espectros das amostras ígneas. Nas amostras intempéricas, também temos a presença nas mesmas regiões, né, que é uma região que corresponde entre 900 e 1.200, corresponde a uma região em que aparece bandas de fosfatos. Aqui também, entre 470 e 650, tem-se a presença de bandas de fosfatos. Isso foi comum em todas as amostras estudadas, como nessa aqui também do fosfato biogenético, em que nós tivemos a presença das bandas de fosfato, mas também tivemos bandas de estiramento, de fósforo e ferro,
nós tivemos bandas de deformação e estiramento do íon amônio, e, basicamente, nós já fomos criando o banco de dados. Nós também realizamos a análise na região NI, né, e a principal resposta que nós tivemos foram as identificações de ligações de fósforo ligadas à hidroxila, né, nas regiões entre 4.700 e 4.500, né, centímetros recíprocos, e a presença de hidroxilas em diversas regiões do espectro na região do infravermelho próximo. O banco de dados formado, basicamente, ele foi gerado e foi montado em tabelas, né? Nós geramos uma tabela para cada amostra, em que nela nós esmiuçamos, né? Nós esmiuçamos cada banda em que aparece o fosfato e o que ela significa, o que ela representa. E, a partir daqui, nós fomos gerando esse banco de dados. Além disso, nós também conseguimos fazer a diferenciação desses materiais fosfáticos pela presença de bandas que são características desse tipo de material de acordo com a sua origem. Se ela tem origem ígnea, ela apresenta bandas de carbonato. Se ela é de origem intempérica, ela vai apresentar bandas com ligações de alumínio. Se ela é de origem biogenética, ela vai apresentar bandas com amônio e também, nesse caso dessa amostra, com ferro. Então, foi uma certa diferenciação que foi realizada nesse trabalho. Nós realizamos a diferenciação e a geração desses bancos de dados. Bem, para finalizar, só para mostrar como que eu segui como eu segui agora no mestrado na mesma linha de pesquisa, né, na parte de agrominerais e fertilizantes, eu vou dar só um breve apanhado aqui do que eu estou tratando agora no mestrado, né? Que atualmente eu estou trabalhando com a síntese e caracterização de estruvita. A estruvita, ela é basicamente um mineral, né, que ocorre em ambientes aquosos com elevados teores de amônio e fosfato. Ela é basicamente isso, ela é um fosfato de amônio e magnésio hexidratado. Essa estruvita, ela é estruturada, né, como mineral, ela é um mineral, e ela é uma solução sólida que tem sua estrutura, também ela permite substituições, inclusive uma substituição que pode ser por potássio, formando a castruvita, o que é de grande importância, ela tem essa visibilidade para ser utilizada como fertilizante, né? É um material que vem sendo estudado para ser utilizado como fertilizante. E essa estruvita, além dessa ligação com os fertilizantes, que ela pode ser utilizada como fertilizante, ela também, vamos dizer assim, ela visa diminuir, né, a síntese dessa estruvita visa diminuir ela visa diminuir a produção, né, não a produção, mas o armazenamento, vamos dizer assim, de efluente, né, que são os resíduos industriais, enfim, águas residuárias. Bem, e nessas águas residuárias né, sabe-se que há a presença de amônio, de fosfato, magnésio, de diversos elementos que são os elementos para a formação de estruvita. E, basicamente, o que eu estou fazendo agora no mestrado? Eu estou promovendo uma otimização, né, dessa síntese através de tratamentos estatísticos. Eu vou obter a otimização da síntese desse material e, para isso, eu vou ajustar diversas condições, né, como pH, concentrações, razões molares desses materiais vamos dizer assim, em esgotos sintéticos, e a partir daí eu vou gerar a estruvita, na qual eu vou caracterizá-la e vou verificar se ela é passível de uso como fertilizante, né? Como um fertilizante.
É basicamente isso que eu estou desenvolvendo agora no mestrado, e seguindo a linha de pesquisa de materiais fosfatados, materiais fertilizantes. Bem, como conclusões aqui da minha apresentação, eu espero ter contribuído, né, para o entendimento da importância das técnicas de caracterização na análise de materiais fosfáticos, tanto, né, nessa análise de materiais fosfáticos, assim como nos diversos outros tipos de materiais que existem, né? Nós sabemos que grande é o mundo dos materiais e a caracterização é uma peça fundamental ali dentro, né? Nós temos que caracterizar os materiais, existem diversas maneiras dos materiais serem caracterizados, mas aqui puxando mais para essa área aqui dos materiais fosfáticos fertilizantes. Eu espero que tenha contribuído com isso. Também tenha contribuído para o entendimento dos processos de análise de fontes fertilizantes e também eu tenha agregado um pouco a respeito do conhecimento dos materiais fosfáticos e a sua importância global, né? Agradeço a todos pela atenção.